em várias ocasiões, inclusive através de alguns livros já publicados, eu tenho dito que em mim os sinais da mediunidade se manifestaram na infância. Nunca desenvolvi propriamente a mediunidade. Aos 5 anos de idade, eu via e falava com os espíritos. E com a idade, deu-se comigo o fenômeno de catalepsia, explicado em meu livro Recordações da Mediunidade, quando fiquei, por assim dizer, morta durante 5 horas e corri o risco de ser enterrada viva. Esse fenômeno de catalepsia ou exteriorização da personalidade acontece comigo até hoje. E é assim, dessa forma, que eu convivo muito com os espíritos e conseguia apreender alguma coisa do que se passa no além-túmulo. O médium sente até dores se é um verdadeiro médium. Sente o ódio que o comunicante porventura sinta. Sente tudo quanto possa impressionar o dito comunicante. E é impossível que, assim sendo, permaneça impassível na cadeia. Mas tudo isso depende também da especialidade do médium para certas comunicações e do grau da sua sensibilidade. Não há, portanto, regra geral nessa particularidade da mediunidade. Os exageros, porém, a ponto de quebrar mesas e cadeiras, insultar o presidente, como muitas vezes tem visto, etc., podem ser corrigidos. Obsessores violentos podem fazer isso se tratar de médiuns sonambúlicos, únicos verdadeiramente inconscientes, repetindo. Mas, frequentemente, os próprios guias espirituais os contêm. Nas epístolas de Paulo de Tarso, ou de Pedro, não me recordo bem agora, existe uma instrução que diz: quando um profeta levanta-se para falar, os demais devem esperar a sua vez. E profeta aqui sabemos que é o nome dado aos médiuns naquele tempo. Há espíritos com efeito mal educado, impacientes por se comunicarem, e isso incomoda muitíssimo o médium. Mas este deve procurar contê-los para não alterar a boa disciplina dos trabalhos, mesmo porque os dias ali estão para tudo auxiliar e prever. A não ser que a reunião deste ser protegida pelas forças benéficas do alto, o que não é admissível se for. Esse incômodo que o médium pode sentir em tais ocasiões é um dos menores sacrifícios a que ele é chamado a suportar pela sua mediunidade. E se ele não quiser ou não puder suportar tão insignificante operação, como dará bom testemunho das coisas mais graves que dizem respeito à mediunidade? O primeiro cuidado a tomar deve ser consigo mesmo, isto é, possuir a capacidade doutrinária e as qualidades morais necessárias a fim de bem conduzir a sessão e fazer-se respeitar pelos obsessores ou qualquer outro espírito necessitado de instrução e bons exemplos. Essas sessões são muito importantes e graves, e é necessário que o seu condutor terreno se premuna de muito valor moral, muita paciência e amor para os entendimentos com as entidades comunicantes e ainda para com as entidades que assistem os trabalhos sem se comunicarem pelos médicos. Jamais exaltar. Falar como falaria um homem educado e generoso a outro homem necessitado. Permanecer atento às instruções que lhe chegarão dos assistentes espirituais. Um dos mais necessários cuidados dos ditos doutrinadores é a prece diária pelos obsessores e demais sofredores e os pedidos para si próprio tornar-se bom instrumento para esse sagrado ministério, o qual é dos mais importantes na prática espírita e de muita responsabilidade diante do mundo espiritual. A prece é uma defesa, é um auxílio poderoso ao obsessor e o desarma, porque o beneficia e até promove. Mas há de ser constante e não apenas na hora da sessão. Não devo falar aqui de mim mesmo, mas oro pelos obsessores desde a minha infância. Amo-os muito e me compadeço deles, pois são grandes sofredores. Nunca me fizeram mal e sempre tive certa ascendência sobre eles, visto que os trato como a irmãos queridos e não como criminosos. E sim, é preciso que o maior cuidado do doutrinador
seja o de habilitar-se o melhor possível para tão importante desempenho. E a doutrina nos ajuda a isso, mesmo compreender e praticar. Às vezes, há necessidade de certa energia, mas aquela energia em que Jesus e os apóstolos costumavam exercer. Esse trabalho é o trabalho do amor e da fé. E se tivermos fé e amor no coração, poderemos doutrinar até obsessores a sós conosco mesmos, com nossos guias espirituais e com Jesus, através do Evangelho e da fé. No meu tempo, quando trabalhava nesse setor, e trabalhei durante muitos anos, a primeira coisa que se fazia num caso desse era a prece fervorosa para que o espírito guia do comunicante se aproximasse a fim de auxiliar no esclarecimento. O doutrinador conversava pacientemente com ele, isto é, o espírito que se comunicava. Pedia-lhe que examinasse o corpo pelo qual falava, a fim de dele compreender que não era o seu. Se não desse resultado várias tentativas de que se lançava a mão, apelava-se para os guias, a fim de que o quadro da sua desencarnação lhe fosse apresentado e o comunicante então inteirava-se da verdade. Isso, às vezes, acarreta um choque, uma surpresa forte, mas necessária e benéfica. É um método usado em além-túmulo, e nunca presenciei crises mais graves, distúrbios impressionantes nessas ocasiões, como ouço dizer que atualmente acontece. Alguns espíritos até sentem alívio, gostam mesmo de saber que já não são homens e, portanto, não mais precisarão sofrer o que vinham sofrendo. Muitas cenas dessas tenho presenciado também no além-túmulo, durante os desdobramentos, e são sempre benéficas, mas também há outras mais fortes, dependendo do caráter ou das condições dos espíritos que as vivem. Às vezes, o espírito desmaia de emoção, porque espíritos também desmaiam. Durante as sessões, tais fatos também se podem passar e tenho assistido muitos, mas sempre com bons resultados. Assisti em espírito uma cena dessas com o espírito de uma sobrinha minha que morreu subitamente vitimada por uma injeção mal adequada. Quando ela viu, e eu também vi em retrospecto, a cena do próprio caixão mortuário descendo ao fundo, foi acometida de uma crise forte. Mas espíritos guias a assistiam, e logo o doutor Bezerra de Menezes apresentou-se, enlaçou-a pelos ombros e ela desmaiou nos braços ou no ombro dele, e se afastava. Fórmula sistemática não creio que possa haver. Cada caso é diferente, não existem dois perfeitamente idênticos. Será necessário, então, conhecimentos gerais sobre o assunto, de parte do doutrinador, e ficar atento às intuições que virão do alto. O trabalho é grave, sério, mesmo divino. É a nossa aprendizagem para as tarefas que havemos de realizar no mundo espiritual quando para lá formos, e isso não podemos jamais esquecer. Bem, o estudo não só para os médios, como para qualquer outro adepto do espiritismo, é indispensável por inúmeras razões, como indispensável é o estudo da medicina ou da engenharia, etc., para que se possa ser médico ou engenheiro. O médico que não estuda, que não conhece a doutrina, pode se expor a diversos inconvenientes e mesmo perigos, além de prejudicar a própria doutrina. Conheço médiuns, até mesmo em minha família, que, pela teimosia em não se habilitar para a prática da doutrina, acabaram desidiados, visto que não possuíam base para verificar o embuste dos conselhos que lhe davam e das ordenações que recebiam para esta ou aquela prática. Numerosos médios por aí tudo, neste nosso Brasil, são semi-obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem, por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida em além-túmulo e até da terrena. Apresentam ensinamentos apócrifos, como obtidos do alto, muito graves, os quais não vale a pena citar aqui. Eu me sinto autorizada a dizer isso porque me corresponde com grande variedade de médios de todo o Brasil. A doutrina que prega, quer divinizados ou não, é uma doutrina apócrifa, com erros dos mais elementares pontos da mesma.
E isso é responsabilidade para eles próprios, pois que se tornam instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos, tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da própria causa espírita. Contudo, há exemplos de médiuns incultos que têm obtido frutos excelentes com a própria faculdade mediúnica. Mas esse tempo já vai longe, era de início, quando a doutrina não contava ainda com os livros instrutivos que hoje possuímos. Os espíritos guias têm aconselhado até a leitura ou o estudo de obras históricas, principalmente sobre o cristianismo, pois os médiuns em geral e em particular os dos setores de psicografia e oratória precisam fornecer o cabedal intelectual necessário aos espíritos a fim de que a sua produção mediúnica não sofra deficiências. Os médiuns ditos conselheiros, por exemplo, cuja exposição vemos no livro dos médiuns, estão desaparecendo. Por quê? Porque não possuem conhecimento doutrinário suficientes aos espíritos comunicantes elevados para bem aconselharem os necessitados de socorro da palavra do alto. O estudo doutrinário, portanto, é indispensável a qualquer médium que preze a sua faculdade. E aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o alto. É ele supor que bastarão a mediunidade e a fé e a existência dos guias para suprirem as deficiências do médium. O Espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus. E não é concebível que qualquer de nós deixemos de conhecê-la o melhor possível. De princípio, é preciso não esquecer que a mediunidade é oscilante. Um médium que hoje trabalhe bem, amanhã poderá apresentar deficiências. E, ao que parece, isso é normal, dependendo de circunstâncias a serem analisadas. Sendo o seu veículo inteiramente físico, isto é, o veículo da mediunidade, necessariamente concebe-se que, a fim de exercê-lo, o médium necessite de boa saúde física e também de um bom estado moral e psíquico. A sua interrupção dá-se comumente pelo esgotamento ou deficiência das forças vitais, de quaisquer outras circunstâncias que nem sempre sabemos, pois devemos lembrar que a mediunidade é ainda pouco conhecida por nós. Às vezes, ela retorna após certo período de ausência, ou então não volta mais. Muitas vezes, com efeito, os mentores espirituais a interrompem propositadamente, e isso decorre, certamente, de deficiências orgânicas ou mentais que poderiam prejudicar o médium. De outras vezes, um médium inicia um trabalho e subitamente para com ele, e para sempre, como conheço alguns, e não chegam a terminar o que começou. Isso se dá quase sempre com alguns psicólogos. Ora, não se tratava então de mediunidade, e sim de simples animismo, o trabalho da subconsciência. Porque o trabalho da subconsciência acontece muito isso. A pessoa começa a trabalhar, de repente para, não pode, não vai mais. Então pensa que a mediunidade que foi retida, que foi retirada, quando não é. É um fato normal que acontece com o animismo. E este fato aqui, que às vezes a pessoa não pode nem ao menos desenvolver mediunidade, porque desenvolvimento pode sofrer muito, Deus foi um irmão meu que chegou e ficou desjudiado. O espírito de Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes avisaram a ele que não procurasse desenvolver a mediunidade, porque o cérebro dele não aguentava. O cérebro é um dos veículos da mediunidade. Ele teimou e foi desenvolver sozinho. O resultado foi uma obsessão. Melhorou mais tarde. Ele não aguentava, o sistema nervoso dele não aguentava uma mediunidade. Que é preciso, então, saúde física. Era o que ele não tinha. De forma que o mau estado da circulação arterial, por exemplo, fraqueza nervosa, alterações do coração, etc., são alguns dos fatores que também levam os guias espirituais a conterem a expansão dos seus médios, assim como aqueles muito sujeitos ao animismo, à histeria e à fraqueza mental ou impressionabilidade. O médium impressionável é médium defeituoso, suspeito, pois a mediunidade requer caráter forte, energia nervosa e decisão e força de vontade.
Isso também eu observei na minha família. Uma tia minha que via 1000 coisas, tida como médio vidente, mas ela não via coisa nenhuma, ela era histérica. Ela criava, como há muitos por aí, muitos não, criava e dizia que via. Estou em tratamento agora com uma moça nessas condições, aqui com o diretor aqui dos trabalhos da União Espírita Suburbana. Essa moça pensa que vê obsessores, pensa que vê isso, vê 1000 coisas. No entanto, ela não vê coisa nenhuma. Ela tem histeria, e a histeria é uma doença mental que cria coisa que a pessoa que vê. Muitos médicos são assim, né? Pode ser também até idiografia do próprio médico. Então, quando perde isso, quando isso pensa que a mediunidade, a evidência foi retirada, mas ali não havia mediunidade. São sutilezas da doutrina que nós precisamos prestar muita atenção e estudar com afinco para podermos compreender. Mas, prosseguindo na nossa resposta, nós vamos ver que só um cérebro forte, portanto, é bastante apto a exercer a boa mediunidade. Quanto aos casos de punição, creio sejam mais raros, pois tal acontece se o médium abusou das suas faculdades para desvios lamentáveis. Muitos médiuns, aliás, trabalham, mas a sua faculdade, desde muito, não mais produz senão a sugestão ou o próprio animismo, o que passa despercebido quase sempre. A não ser como um médium que eu conheci em Pedro Leopoldo, trabalhou muito com o Chico Xavier, irmão do presidente do grupo Meilei, que aos 36 anos perdeu a mediunidade por completo. Mas não foi por coisa nenhuma que ele tivesse feito contra a doutrina ou contra si próprio. Foi devido à pressão alta que ele tinha. Não pôde mais trabalhar. E era um excelente médium, um dos melhores que eu conheci. Então, tem muitos fatores que podem acontecer. Isso não é só por punição. Punição até, posso dizer que eu não conheço nenhum. A idade mais ou menos avançada é também motivo para o declínio da expansão mediúnica, pois aí vemos o fluido vital já enfraquecido, o sistema nervoso bastante decadente e as glândulas cerebrais cansadas. E sabemos que todos três são veículos da mediunidade. A perda total da mediunidade, sem esses motivos, deve ser porque os espíritos não querem mais se complicar por aquele médium, por esta ou aquela razão. Ainda estamos longe de compreender plenamente esse importante fenômeno que é a mediunidade. A faculdade, aliás, é um patrimônio do espírito e não se acaba, portanto, mas pode ser suspensa ou interrompida para sempre no plano físico e aproveitada no plano espiritual, pois somos médiuns também quando dormimos ou quando desencarnamos. Se um médium não procedeu indevidamente com ela, a causa da sua interrupção deve ser, portanto, não uma punição, mas por motivos orgânicos ou psíquicos que nos cumpre averiguar, se é que poderemos fazer isso por enquanto. Acredito, portanto, tratar-se de um fato natural que não nos deve impressionar. Não é somente com a mediunidade que se serve a Deus e ao próximo. A nossa própria inteligência, a nossa cultura, a nossa boa vontade, o nosso coração e o nosso amor também muito podem servir a Deus e ao próximo. Às vezes pode também uma mediunidade ser retirada, ou o médium perder a sua faculdade, por uma provação. Talvez ele, em vidas passadas, ele não tivesse usado bem a mediunidade. É tudo isso que nós temos observado e devemos continuar observando, para aprendermos alguma coisinha mais. Assumi a responsabilidade de médium trabalhando regularmente em um centro espírita em março de 1926, há 52 anos, portanto. Trabalhava então como médium receitista, passista e de incorporação, sendo responsável por um trabalho de curas, inclusive de desobsessão. Absolutamente a minha mediunidade não me fez sofrer. Ao contrário, ela protegeu-me contra os dissabores que sofri e me proporcionou os únicos dias felizes que desfrutei neste mundo. Amei e respeitei sempre a minha mediunidade, cultivei-a com dedicação e obtive a assistência constante dos bons espíritos para qualquer trabalho que empreendesse, obedecendo fielmente às ordenações deles e dos ensinamentos da doutrina. As grandes provações por que passei neste mundo foram consequências dos erros cometidos em vidas passadas,
provações que, no entanto, foram consoladas pelos bons espíritos justamente através da mediunidade. Vemos na parábola do semeador a explicação do fato. Nelas, a mediunidade agiu apenas como um dom natural que é a revelia de qualquer ideal superior, se é que agiu, pois há muitos médiuns que são apenas veículos das próprias sugestões e do animismo. É possível também que essas pessoas, não levando muito a sério a sua responsabilidade de médium, atraísse para si influências nocivas que as afastaram do cumprimento do dever. Em existências posteriores, estarão mais amadurecidas para o importante mandato. Nós temos a eternidade diante de nós para progredir. Essas faculdades, ou por outra, algumas delas possuía, porque atualmente algumas já não possuem, já declinaram. Com o tempo, com a idade, com o cansaço, elas declinaram. E todas me serviram muito no decorrer desses 52 anos de atividades doutrinárias. Mas as mais positivas sempre foram a psicografia, a psicofonia e o desdobramento ou exteriorização da personalidade, para usarmos o termo clássico. Com a psicografia recebi 20 livros, mas publicados tenho apenas 12 até agora. Os demais tento rever a fim de ver se ainda poderei aproveitá-los. Com a mesma faculdade, trabalho até hoje em receituário, orientações, conselhos, etc. A faculdade de incorporação, no entanto, há vários anos que desapareceu. As demais permanecem inalteráveis, sendo que a vidência, por exemplo, eu apenas vejo a hora que estou trabalhando. Ainda assim, a todo momento, toda hora, como alguns médios veem, eu absolutamente não vejo agora e nunca vi. Mas durante o trabalho eu vejo. A literatura mediúnica é uma especialidade que nem todos os psicógrafos possuem. Não existindo essa especialidade, é inútil insistir, assim como versejar, fazer versos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 16, parágrafo 193. Que procure conhecer a mediunidade o mais possível, através das obras clássicas e da observação, assim como conhecer a própria doutrina. Que empregue em fins caritativos ou humanitários, que essa é a sua finalidade. Que fuja da vaidade e da pretensão, como da peste. Direi para orar, perseverar, valendo-se dos livros específicos e do auxílio de irmãos realmente competentes, experimentados, e praticar o bem de todas as formas que puder, principalmente o bem moral, que nem todos sabem ou podem praticar. A caridade bem sentida e praticada, a reforma íntima diária, são bases seguras que protegem a boa prática da mediunidade, ao passo que a vivência constante com a própria faculdade ou com a faculdade alheia é de grande valor para a nossa instrução. Precisa tratar um médium com muito sentimento fraterno e observar bem. Por exemplo, não se pode bitolar a mediunidade, tem que disciplinar a mediunidade, o modo do médico trabalhar, mas bitolar, provavelmente, receba isto ou não receba aquilo, que aí prejudica muito. O médico fica inibido, pode se alterar completamente. E isso aí eu chamo de ideias particulares, porque a doutrina não aconselha isso. De forma que nós temos que... Eu sempre me guiei muito pelo Livro dos Médiuns, e vejo no Livro dos Médiuns o modo de bem praticar ou de bem conduzir a mediunidade, não só o próprio médium, como aqueles que o dirigem. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiuns. O médium é um servo do bem como outro qualquer, e como intermediário entre o invisível e a terra, está cumprindo o seu dever, como os demais adeptos cumprem o deles. Precisa, sim, de caridade e orações que lhe deem forças
para o mandato que deverá desempenhar. Lembremos de que o próprio Mestre disse aos seus apóstolos: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10. Os médios frequentemente recebem pedidos antidoutrinários, que seria desrespeito apresentar aos guias espirituais a fim de obter uma resposta. Eu, por exemplo, trabalho muito no setor de atendimento, em conselhos, orientações, etc. E vários são os pedidos que recebo até para perguntar aos guias se podem desquitar dos maridos, para um noivo que rompeu o noivado voltar e casar-se, para arranjar empregadas domésticas, empregos vários, etc, etc. É evidente que não farei tais pedidos aos protetores espirituais, mas oriento doutrinariamente o consulente, reconforto-o conforme a doutrina aconselha e oro com frequência pelos mesmos consulentes. É um modo de ajudar e não repelir aqueles que nos procuram. De um modo geral, o médium há de ser paciente e fraterno, pois isso é o que a doutrina dos espíritos aconselha. Será necessário, com efeito, um grande esforço de parte deles, um exaustivo esforço para manter a serenidade ante as exigências do público que o procura. Se o médium é conhecedor da doutrina e bem assistido espiritualmente, explicará os princípios doutrinários usando de franqueza com aqueles que julgam solucionar os próprios problemas através de um médium. Aliás, muitos problemas pessoais têm sido resolvidos com os conselhos de um médium e até com as orientações de um espírito protetor, particularmente em se tratando de casos de família, às vezes dolorosos. Não é essa a missão da caridade que o Consolador enviado por Jesus nos veio aconselhar? Geralmente, em não podendo ser atendido em suas pretensões, as quais nem sempre são toleráveis pela doutrina, o consulente se agasta, mas o médium não poderá nem deverá transigir com as exigências descabidas daqueles que, nada conhecendo de assunto espírita, julgam poder tudo resolver com o auxílio do médium junto aos espíritos. No entanto, sempre haverá uma sugestão, um conselho que o médium poderá dar a esses tais dele próprio, sem transgredir os preceitos doutrinários. De outro modo, a doutrina bem compreendida nos levará a solucionar todos os nossos problemas sem necessidade do concurso de um médium. Reeducando-se nela, o espírita aprenderá a agir sozinho e tudo contornará, afastando os espinhos dos seus caminhos. A codificação nos diz que se há dificuldades em 8 ou 10 pessoas manterem a homogeneidade dos pensamentos para uma boa reunião mediúnica, maior dificuldade haverá entre 20 ou 40 pessoas para uma reunião pública. O senso, pois, indica que para a comunhão com o alto há necessidade de rigor, de vibrações idênticas. No que me diz respeito, jamais admiti sessões mediúnicas públicas, principalmente em trabalhos de desobsessão. Éramos apenas o presidente e os médios. No entanto, nestes 52 anos de prática espírita, assisti e até presidi, obedecendo ao critério do núcleo espírita a que servia em Juiz de Fora, sessões mediúnicas públicas onde verifiquei frutos bons e até fenômenos importantes. Mas isso acontecia no interior do país, há vários anos passados, quando a unção dos assistentes era sincera e o respeito verdadeiramente religioso, e os centros espíritas considerados templos onde Jesus se apresentava através dos seus mensageiros. Está visto que isso depende da homogeneidade dos sentimentos e dos pensamentos, o que sempre foi muito raro. Mas, repito, não sou adepta e não aconselho sessões mediúnicas públicas, nem mesmo um trabalho de receituário diante do público. Os códigos espíritas aí estão esclarecendo a respeito, inclusive o que é o Espiritismo e o Evangelho e demais livros de Allan Kardec e seus colaboradores. Leon Denis, então, é taxativo nisso.
Não podemos fazer essas sessões públicas, porque não darão o resultado que podemos obter. As escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, né, e que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, e que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando por trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o assunto, o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho, né? O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade a muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. O espiritismo e a mediunidade é muita responsabilidade e nós todos precisamos nos convencermos disso, porque é uma responsabilidade, é um compromisso muito grave com o alto. E nós temos recebido muito do alto, dos nossos guias e do próprio Jesus, que tem sido incansável em todos os tempos e principalmente de há um século para cá, os ensinamentos e a proteção que temos tido do alto. É o que eu desejo, sinceramente, que os meus irmãos espíritas, a quem eu muito amo e a quem muito agradeço o carinho que todos têm comigo, é o que aconselho a eles, levarem muito a sério todas essas coisas, porque aí está a nossa redenção. Que Deus abençoe a todos.